Sou o professor Dilson Catarino e tenho uma informação importantíssima para você vestibulando, para você concurseiro. Vou apresentar agora um método miraculoso para aprender português. Um método jamais visto no mundo. Só que não existe. Não caia nessa de método miraculoso ou método milagroso. Imagine você fazendo um curso desses que lhe promete um método revolucionário. Você vai aprender a língua portuguesa estudando 30 segundos por dia. E aí você vê uma questão neste nível. PUC Campinas 2018. Foi vestibular. Concurso, qualquer que seja o concurso, pode ter questão parecida com a de vestibular. Faça um método jamais visto e você verá que não aprenderá. Português se aprende com esforço. Português se aprende estudando muito. Observe a questão então. PUC Campinas 2018, havia um texto, lógico que eu não vou colocar o texto, e a questão dizia assim: palavras do texto inspiraram as frases que seguem, que devem, entretanto, ser consideradas independentes dele. Quer dizer, você não precisa ler o texto para resolver cada frase. A frase que está em concordância com a norma padrão da língua é, norma padrão com hífen. A frase que está em concordância não quer dizer que é só concordância verbal, só concordância nominal que você vai ver. Estar em concordância com a norma padrão significa toda a ortografia adequada, toda a acentuação adequada, o uso do acento indicador de crase, uso de vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, concordância do verbo, concordância dos adjetivos e dos particípios, uso adequado do tempo verbal, etc. Tudo você tem de saber. Então, vejamos a letra A. Deviam haver, daquele tempo, uns 3 ou 4 canais, restrito a uma programação de 5 ou 6 horas por dia, que passaria mais tarde a ocupar 24 horas. Essa é a minha época. Quando eu era jovem era assim. Meia-noite em ponto, a televisão vinha, na televisão, o recado. Encerramos as atividades referentes ao dia, parararará, e a partir daquele momento só o chuvisco na televisão. Havia aqueles que dormiam durante a programação e acordavam com o chuvisco. O chuvisco era, opa, vai dormir, vai para a cama. E às 6 horas da manhã começava a programação novamente. Tudo em preto e branco, nada de televisão colorida naquela época. Televisão em cores. Muito bem. Então, você tem de analisar tudo. Vamos palavra por palavra, espaço por espaço, trecho por trecho. Deviam haver, pronto, já começa a frase com um verbo importantíssimo, o verbo haver. Ele é importante porque desde a década de 1910, 1920, talvez até antes, o brasileiro usa o verbo haver de maneira equivocada. Inclusive, Carlos Drummond de Andrade brincou lá por 1930 e alguma coisa. Tinha uma pedra no meio do caminho, porque como a população já usava o verbo ter no lugar do verbo haver inadequadamente, os poetas do modernismo brincavam com as palavras usadas pela população. O verbo haver não significa ter, a não ser em um caso, quando houver o chamado tempo verbal composto, que é ter ou haver mais um verbo terminado em ado ou ido. Eu tinha estudado a matéria, eu havia estudado a matéria. Por isso, como há essa possibilidade de ter ser igual a haver, no caso da formação do tempo verbal composto, a população acaba usando de maneira inadequada o verbo ter no lugar do verbo haver. Tinha uma pedra, não, havia uma pedra no meio do caminho. Então, quando aparecer o verbo haver, você tem de analisar o que é que ele significa. Se ele significar existir ou acontecer, ou sinônimos como ocorrer, se ele indicar tempo decorrido,
tempo que já ficou para trás. Eu gosto de usar essa palavra decorrido em vez de passado, porque lá nos idos de 1980, eu dando essa matéria, eu escrevia tempo passado, quer dizer, tempo que já ficou para trás. O que alguns alunos acreditavam, eles se confundiam. Então eles diziam, então é tempo passado, quer dizer então que o verbo sempre vai estar no passado? Houve problemas? Não. Por isso eu digo tempo decorrido, porque amanhã pode haver a indicação de um tempo decorrido. Então amanhã o verbo haver pode indicar tempo decorrido. Então o que ocorre? Quando o verbo haver significar existir ou acontecer, ou indicar tempo decorrido, ele é um verbo transitivo direto. O que significa isso? Verbo transitivo é aquele que exige uma complementação. Por exemplo, o verbo comprar. Quem compra, compra algo. O algo é complemento do verbo comprar. Acreditar. Quem acredita, acredita em algo. O algo é complemento do verbo acreditar. E chamamos de direto quando não há preposição. Então, o verbo comprar, quem compra, compra algo, é verbo transitivo direto. E o precisar não, e o acreditar não, porque há a preposição em. Muito bem. Todo verbo transitivo direto tem um objeto direto, que é o elemento exatamente que vem sem a preposição. Eu comprei um carro. Um carro é o objeto direto. Um detalhe super importante quanto ao verbo haver é que ele não tem sujeito. É um verbo esquisitão. É um verbo impessoal. Há uma oração sem sujeito aqui. Isso tem que ser memorizado, tem que ser decorado. É uma convenção. Não me pergunte por quê. Porque você aprendeu que todo verbo que aparecer à sua frente, você tem que perguntar quem é o sujeito, né? Por exemplo, o verbo existir. Existem problemas, porque o que é que existe? Sempre para procurar o sujeito, você tem que perguntar ao verbo o que é que, quem é que. Então, o que é que existe? Problemas existem. Por isso o verbo fica no plural. Aconteceram festas. O que é que aconteceu? Festas aconteceram. Só que o verbo haver, no sentido de existir e no sentido de acontecer, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal. E aí sabe o que acontece? Esse elemento aqui está, ó, o objeto direto é o elemento que parece ser o sujeito, mas não é, porque não há sujeito. O verbo haver não tem sujeito, por isso eu coloquei o verbo ter aqui, tá? Vai lá, ele errou, ele errou, olha lá, ó. Ele acabou de falar que não é para usar o verbo ter no sentido de haver, ele usou. Não, porque o verbo ver não tem sujeito. Sacou? Não há sujeito numa oração em que haja o verbo haver. E o verbo haver não tem sujeito. Aquilo que parece ser o sujeito, na verdade, é o objeto direto. Então vai lá. Eu disse, existem problemas. Agora coloca o verbo haver no lugar. Vou colocar no passado para ficar mais fácil. Existiram problemas demasiados. Você tem a tendência de dizer houveram problemas demasiado, porque você fará a pergunta, que é que houve? Resposta, problemas no plural, então você coloca o verbo haver no plural. Só que problemas não é o sujeito, é o objeto direto. É aí que vem o problema do verbo haver. Quando haver significar existir ou acontecer, ou indicar tempo decorrido, obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Não há pluralização. Então, existiram problemas, porém, houve problemas. Problemas é objeto direto, parece ser o sujeito, mas como o verbo não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. O mesmo vai acontecer quando houver outro verbo ao lado do verbo haver, como acontece aqui. O verbo dever, deve haver, pode haver, há de haver.
sempre que houver a formação de uma locução verbal, dois verbos, em que o principal seja o haver, no sentido de existir ou acontecer, ou na indicação de tempo decorrido, o auxiliar segue a impessoalidade. Continua não havendo sujeito na oração. Portanto, continua ficando na terceira pessoa do singular. É inadequado escrever deviam haver qualquer coisa. E sim, devia haver qualquer coisa. Haver continua sendo transitivo direto, mas como é uma locução verbal transitiva direta. O objeto direto é aquilo que parece ser o sujeito. O que é que devia haver? Uns 3 ou 4 canais, objeto direto no plural, mas tudo bem, fique no plural ou no singular, não interessa. O haver fica no singular e o seu auxiliar acompanha a impessoalidade, ficando também no singular. Bom, você, vestibulando, você concurseiro, analisou isso, acabou. Você fala, bom, está errada a letra A, um abraço, vou-me embora. Porém, nós continuaremos a análise. Então, devia haver naquele tempo, como a própria palavra já indica tempo. Sempre que houver uma indicação de tempo, modo, lugar, causa, finalidade, condição, concessão, conformidade, se esse elemento estiver no início da frase, pode haver vírgula se ele for curto. Quanto mais longo ele for, mais a necessidade de se colocar a vírgula aparece. Exatamente para evitar uma leitura inadequada no texto. Naquele tempo, 2 palavrinhas podemos indicar que é uma expressão curta, então podemos dizer que a vírgula é opcional. Eu sempre gosto de colocar a vírgula para dar destaque de fato. Então, vírgula antes, vírgula depois de naquele tempo. Devia haver, porque veja só, olha só a leitura. Devia haver naquele tempo uns 3 ou 4 canais. Eu li como se não houvesse vírgula. Agora, devia haver, naquele tempo, uns 3 ou 4 canais. Observe que quando eu coloco a vírgula, eu dou destaque à indicação de tempo. Às vezes, esse destaque é importante para que a frase não seja lida de uma maneira atropelada, deixando o entendimento de lado. Então, naquele tempo, entre vírgulas, perfeito. Uns 3 ou 4 canais. Perfeito. Restrito. Restrito é adjetivo. Sempre que aparecer verbo, você vai buscar o sujeito. Sempre que aparecer adjetivo, você vai buscar o substantivo correspondente para analisar a concordância dele. O que é que era restrito a uma programação, sei lá do quê? Os 3 ou 4 canais masculino plural, portanto, restrito também tem de estar no masculino plural. Os canais eram restritos a aquilo que é restrito a algo, a uma programação de 5 ou 6 horas por dia. Existe a preposição a. Não existe artigo à frente, porque o artigo está substituído pelo uma, que é um artigo indefinido. Se a palavra programação estivesse definida, estivesse determinada pelo artigo a, haveria o acento indicador de crase. Só haverá crase em a uma, se uma for indicativo de horas. Estarei aqui a 1 hora com o acento indicador de crase, porque há a preposição a e há o artigo a também. Há uma programação de 5 ou 6 horas por dia, vírgula, que passaria, que apareceu a palavra que muito importante. E aparece vírgula antes do que também. O que é que passaria mais tarde a ocupar 24 horas? A programação de 5 ou 6 horas por dia
passaria mais tarde a ocupar. Parece que esta palavra programação é o sujeito do verbo passar. Porém, sempre que aparecer que, quem ou qual, você analisar o verbo que vem à frente, passaria. Encontrar, qualquer que seja a função, sujeito, objeto direto, um substantivo que apareça antes de que, quem, qual, você prova com isso 3 coisas. Primeiro, que, quem, qual são pronomes relativos. Segundo, eles iniciam uma oração subordinada adjetiva. E terceira, a função que parece ser do substantivo anterior é do pronome relativo que, quem, qual. Então, observe. Uma programação de 5 ou 6 horas por dia que passaria a ocupar 24 horas. Cá estou eu analisando o verbo passar. Pergunta a ele quem é o seu sujeito. Sujeito, que é que passaria a ocupar 24 horas? Resposta, a programação de 5 ou 6 horas por dia. Então, olha o que aconteceu. Ao analisar o verbo passar, perguntando a ele quem é o seu sujeito, encontrei um substantivo que aparece antes dele e entre os dois pintou um quê? Que é que eu provo com isso? 3 coisas. Primeira, o que é um pronome relativo. Segunda, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. E terceira, a função que parece ser do substantivo anterior é dele. Portanto, ele é sujeito do verbo passar. Quando o pronome relativo que for sujeito de um verbo, haverá uma concordância diferente. Veja, ele não é plural. Ah, então nunca estará no plural? Não, estará sim. Depende do elemento anterior. O verbo vai concordar com o substantivo anterior. Então, se aqui houvesse programações, haveria programações que passariam, haveria plural, porque o verbo concordaria com o elemento antecedente. Certo? E ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Havendo vírgula, indica que se trata de uma programação específica, que não havia outra programação naquela época. Suponhamos que houvesse 2 programações e nós estivéssemos falando de uma específica, não haveria vírgula, porque ela estaria restringindo. Por exemplo, os homens que leem sabem mais. Sem vírgula, porque há homens que leem e há homens que não leem. Quando isso acontecer, não haverá vírgula antes do pronome relativo que. Perfeito? E, continuando então, passaria. Quando passaria? Mais tarde. Mais uma expressão indicativa de tempo, como aconteceu com naquele tempo. E aí, o que é que nós aprendemos com isso? Sempre que houver uma indicação adverbial, tempo, modo, lugar, causa, concessão, condição, conformidade, finalidade. Se for uma expressão curta, pode haver vírgula ou não. Essa expressão é curta, então pode haver vírgula ou não, só que deve haver vírgula antes e vírgula depois. Não pode haver uma vírgula só. Por quê? Mesmo que aconteceu com naquele tempo. É uma expressão que indica tempo, está intercalado, ou seja, está no meio da frase, tem de estar entre vírgulas, e aí a leitura seria: devia haver, naquele tempo, uns 3 ou 4 canais restritos a uma programação de 5 ou 6 horas por dia, que passaria, mais tarde, a ocupar 24 horas, vírgula obrigatória então. Percebeu? Método miraculoso. Método jamais visto. Não existe, filho. Se você não souber tudo isso, não há método que estabeleça o milagre. Então, ó, vimos a letra A.
Olha só o tempo que nós ficamos só para analisar a letra A. Como eu disse, você tem de estudar. Na próxima, veremos a letra B.